Rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Apresentação Almir Santana. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! É porque ele foi de ligar. De Irmã Dulce. Não, vai ligar até aqui. Um oferecimento da família Excelsior. Canonização. É o seguinte, quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. Já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. A gente vive a necessidade dele, vive os problemas dele. E não os nossos problemas. A gente esquece, às vezes, que está doente, que tem uma coisa. Por quê? Por causa dos problemas dele. Primeiro eles, depois nós. Em 13 de maio de 2019, o Papa Francisco promulgou o decreto que reconhece o segundo milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce, cumprindo-se assim a última etapa do processo de canonização da Beata Baiana. Em julho de 2019, durante reunião do consistório no Vaticano, o Santo Padre anuncia que Irmã Dulce será canonizada no dia 13 de outubro de 2019. A Baiana canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Oficialmente, ela passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira da nossa época, e terá como data litúrgica o dia 13 de agosto. A Excelsior se alegra com os filhos desta terra pela canonização da nossa Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Estamos apresentando Saúde no Ar. Começando com especialista. A Rádio Excelsior. Estamos juntos com você a partir de agora também com transmissão pelo Facebook, e você está acompanhando o programa Saúde no Ar pela Rede Excelsior de Comunicação. E hoje o nosso assunto, o nosso tema dentro do universo da farmácia vai ser sobre medicamentos biológicos, eles que estão presentes no tratamento de diversas doenças crônicas e auxiliam também na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Pode até parecer que é um tema novo, mas os medicamentos biológicos já existem, já estão aí funcionando desde a década de 80. E nós estamos aqui com o Caio Niela Souza, ele que é farmacêutico, graduado pela Universidade do Estado da Bahia e especializado em farmacoterapia e interações medicamentosas. Caio, bem-vindo ao Saúde no Ar. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Vamos falar aqui um pouco agora sobre os medicamentos biológicos, tirar dúvida dos ouvintes e abordar um pouco sobre essa temática que muitos desconhecem, mas que já está na nossa rotina desde a década de 80, como já foi enfatizado por você anteriormente. A gente tem dois tipos de medicamentos, duas classes, podemos falar dos sintéticos e dos biológicos, é assim que eles se dividem? Isso. Os medicamentos sintéticos são aqueles produzidos através de uma síntese química, ou seja, através de síntese em laboratório de química. Já os medicamentos biológicos, nós dependemos da maquinaria celular, de uma célula viva, para que eles sejam produzidos. Ou seja, enquanto o sintético é feito em laboratório, o biológico é no ser vivo, é isso? No animal? Correto. Então, então não deve ser um processo simples, né? Como é que é esse processo de produzir um medicamento a partir desse ambiente? É um processo bastante complexo, tanto que enquanto os medicamentos sintéticos a gente consegue produzir a molécula idêntica ao medicamento de referência, os medicamentos biológicos a gente já não consegue produzir de forma detalhada. A gente consegue uma molécula bastante similar, mas não idêntica. E por isso que a gente não pode intercambiar, ou seja, fazer a troca de um produto por outro, pois essas pequenas alterações na molécula poderão causar reações adversas, como reações alérgicas nos pacientes. Devido a essas pequenas alterações na molécula, o sistema imune do paciente pode entender aquela molécula como um corpo estranho e passar a desenvolver uma reação que pode trazer prejuízo à saúde do paciente. Hoje, que classe de pessoas, ou qual o perfil das pessoas que utilizam esse tipo de medicamento que tem como base essa produção feita em animal?
Temos, por exemplo, a insulina utilizada no diabetes, temos medicamentos também utilizados para a esclerose múltipla, como natalizumab, temos medicamentos utilizados na oncologia, como pertuzumab, trastuzumab, bevacizumab. Na reumatologia também temos muitos medicamentos, a exemplo do infliximab, tocilizumab, ou seja, já existe uma gama de medicamentos, embora inferior aos medicamentos sintéticos, os medicamentos biológicos já vêm numa crescente, crescendo em torno de 5 vezes mais do que todos os outros medicamentos da produção, principalmente na oncologia e na reumatologia. Você fala dentro desse campo, né, do medicamento biológico, que o processo é o próprio medicamento. O que acontece, o que difere no processo de produção de um sintético para um biológico? Por que o processo vai ser tão importante para o resultado final? O medicamento sintético, como eu já havia falado, nós conseguimos produzir em laboratório de química a substância idêntica ao produto de referência. No entanto, em relação ao produto biológico, o que acontece? Esses medicamentos eles dependem de uma maquinaria de uma célula viva e pequenas alterações durante o processo, como alteração de temperatura, de ventilação, de oxigenação, de ambiente, elas podem acarretar em alterações nessa molécula. Por isso que, enquanto os genéricos são moléculas idênticas quando comparadas com o medicamento de referência, os medicamentos biológicos eles não são cópias idênticas, eles são cópias altamente semelhantes. No entanto, existem pequenas diferenças, como o perfil de glicosilação, que é a presença de glicose em alguma parte da molécula, sulfatação, e essas pequenas diferenças podem acarretar em diferenças na atividade terapêutica e também em reações imunogênicas, ou seja, reações alérgicas em relação ao produto. O nosso corpo pode entender aquele produto como um corpo estranho e, a partir daí, desenvolver uma reação em relação àquele medicamento. Então, isso no processo de elaboração, de fabricação, de produção desse tipo de medicamento, qualquer coisa, talvez temperatura, ambiente, isso pode modificar e dar essa reação que você acaba de falar, né? Isso. Não só para o medicamento, que é o que chamamos de biosimilar, como também para o medicamento de referência. Os laboratórios mesmo informam que um medicamento de referência produzido pelo laboratório X de um lote, se eu produzir um outro lote Y, existirão pequenas diferenças também nesse produto, porque a bactéria pode ser uma outra bactéria, bactérias estão sujeitas à mutação, seres vivos, diversas células estão sujeitas à mutação, o ambiente pode ser alterado. Se eu mudar, por exemplo, o local da fábrica de um medicamento do laboratório X para um outro local, para um outro país, essas pequenas alterações também poderão ser ocasionadas, e por isso que esses medicamentos, qualquer mínima alteração durante o seu processo de produção pode ocasionar em mudanças consideráveis, no entanto, dentro de um padrão, dentro de um perfil, que poderão ocasionar, consequentemente, em reações ao paciente que faz uso. O Caio, com tantas variáveis, sendo algo assim tão complexo, né? Eu imagino que um medicamento como esse não deve sair barato, a produção de um medicamento biológico. De fato, nós estamos falando aí de produtos, de medicamentos de alto custo, também para, não só na produção, mas para quem vai consumir esse produto. Isso. Principalmente na oncologia, reumatologia, neurologia, nós temos medicamentos que hoje chegam a custar, pelo menos no meu ambiente de convívio com a oncologia, chegam a custar acima de 60 mil reais. Temos medicamentos, o trastuzumab, logo mesmo quando surgiu, era algo em torno de 21 mil reais. Ou seja, é um custo que a fonte pagadora, seja ela o governo, o paciente, se for no meio particular, ou planos de saúde, acabam sendo bastante onerados com esses medicamentos. Pois é, e os planos de saúde hoje eles já absorvem, já fornecem esse tipo de medicamento, também o SUS. O paciente pode utilizar esse medicamento se ele tiver a necessidade, tiver a prescrição, a indicação, o SUS já fornece? Como é que é esse repasse para a população? Eu trabalho no meio privado. Sim. E lá, normalmente, os planos de saúde eles tendem a autorizar quando o medicamento ele faz parte do rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas no meio público, uma vez não autorizando, normalmente isso tende a judicializar. Mas não são todos os medicamentos disponíveis no privado que estão disponíveis também na saúde pública.
E nós estamos falando, então, para que classe de pessoas ou de doenças, você já até falou um pouco sobre isso, mas hoje quem mais utiliza com maior resultado os medicamentos biológicos? Onde hoje ele está sendo mais aplicado. Você falou em oncologia, né? Em doenças autoimunes também as pessoas utilizam bastante. Isso, a reumatologia, muitos medicamentos são utilizados. Como eu já havia citado, temos o tocilizumab, infliximab, etanercept, ou seja, o próprio rituximab, que é utilizado na oncohematologia, também pode ser utilizado na reumatologia. Na oncologia, como já havia sido falado, muitos medicamentos que estão sendo produzidos, a maioria das novidades que temos na área de oncologia são anticorpos monoclonais, que são um tipo de medicamento biológico, ou seja, na área de oncologia e reumatologia, nós observamos um crescimento bem evidente dessa classe de medicamentos na área. 3328-7666 é o nosso telefone. Para você que ligou o rádio agora, ou também está acompanhando agora pelo Facebook, @Portal Saúde no Ar, nós estamos falando sobre uma classe de medicamentos que são medicamentos biológicos, bem diferentes do medicamento sintético, aquele comum que a gente compra na farmácia. Esse tipo de medicamento é usado para alguns tipos de doenças específicas e tem um processo de fabricação bem diferenciado. Aí nós estamos aqui com o Caio, que é farmacêutico, explicando sobre isso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a eficácia no tratamento, né? O medicamento biológico, ele traz um resultado com grande eficiência para quem usa, Caio? Sim, pelo fato de serem proteínas terapêuticas com alvo específico, esses medicamentos, do ponto de vista de reações adversas de modo geral, com exceção da reação alérgica, reação infusional, reação imunogênica, esses medicamentos eles têm um perfil de tolerância a reações adversas muito melhor do que, por exemplo, quando a gente fala na oncologia, a quimioterapia tradicional, que acaba atacando todas as células. Essas proteínas terapêuticas, pelo fato de já terem um alvo específico, isso diminui a ocorrência, o risco de ocorrência de outras reações adversas em tecidos benignos, por exemplo. Ok, então bem específico, uma tecnologia realmente que tem, vai no foco da questão, né? Bom, como se fossem mísseis teleguiados para atuar justamente no local onde precisa ser controlada a doença ou tratada. Então esses mísseis teleguiados que você falou aí são o quê? Anticorpos produzidos dessa forma, que são injetados no paciente que precisa, e ali ele vai diretamente no alvo na área de oncologia, por exemplo, né? Câncer, e nós estamos no Outubro Rosa. Dentro dessa área específica, ele tem uma eficácia bem, digamos assim, bem precisa, né? Isso, não são somente anticorpos. Anticorpos é um tipo de medicamento biológico. No entanto, também temos hormônios, a exemplo do hormônio do crescimento, a própria insulina que já foi mencionada, fatores de crescimento como a eritropoetina, que é utilizada para pacientes com falência, com disfunção renal, e também é utilizado na oncologia para tratar anemia secundária à quimioterapia. Temos também o filgrastim, que é um medicamento que é muito utilizado na oncologia, pois o paciente oncológico, quando se submete à quimioterapia, ele tende a ter um decaimento da produção de células de defesa, e a utilização do filgrastim acaba estimulando a medula óssea a produzir as células de defesa, diminuindo o risco desse paciente ter alguma infecção secundária ao tratamento oncológico. Olha aí, gente, e você tem alguma dúvida também sobre medicamento biológico? Sabe como eles procedem, o seu processo, a eficácia também desse tratamento? Você já usou algum tipo de medicamento como esse? Vamos então ouvir as pessoas que estão interagindo já aqui com a gente. Tinha um ouvinte que falou, tem uma amiga que fez tratamento biológico para chikungunya. Ela queria saber se será necessário usar direto esse medicamento. Bom, não sei se a gente teria conhecimento, se tem uso também para esse tipo de doença, a chikungunya, Caio? Como eu já havia mencionado, eu atuo na área de oncologia, também atuo um pouco na área de reumatologia. Aí, quanto à utilização de medicamentos biológicos para o tratamento de chikungunya, pode ser que exista sim, mas como não faz parte do meu rol de atuação, eu não tenho essa resposta exata para fornecer. No entanto, seria interessante procurar, no caso, um infectologista ou algum outro médico que esteja tratando essa paciente para verificar se esse tratamento deverá ser de forma prolongada, se existe um momento que o paciente poderá finalizar esse tratamento. Aí nada melhor do que um especialista para orientar melhor esse paciente. Do ponto de vista mais geral, né, aproveitando a pergunta aqui do ouvinte, quem faz o uso do medicamento biológico? Isso é por um determinado tempo ou é um medicamento de uso contínuo? Depende.
Existem medicamentos biológicos, por exemplo, o caso do Filgratin, que eu já havia mencionado, o paciente utiliza em caso de neutropenia, que é a diminuição dos neutrófilos, que são um tipo de célula de defesa. Mas existem medicamentos, por exemplo, na reumatologia, que enquanto o paciente estiver tendo resposta ao tratamento, o médico tende a continuar. A exemplo do infliximab, a exemplo do tocilizumab. Tudo isso depende de caso a caso, de patologia também a ser tratada. Ok, olha aí, tá lá também tem uma pergunta interessante, Caio, lá no bairro do Uruguai, ela diz o seguinte: eu uso Amicad, é isso? O medicamento Amicad para espondilite. O que ela coloca é que ela tem tido muitas reações, muitos efeitos colaterais. E doença que ela não tinha até então manifestado, como herpes, fungos, gripe, voltaram essas doenças depois que ela passou a fazer uso do medicamento biológico. Isso é esperado ou foi um caso atípico? O nome desse medicamento, o nome da substância é infliximab. Ela se referiu, na verdade, ao nome comercial. O infliximab ele é utilizado para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que são doenças autoimunes. Doenças autoimunes são doenças na qual o nosso sistema imune reconhece algum tecido benigno do nosso corpo como um corpo estranho e passa a atacá-lo. E o objetivo do tratamento de uma doença autoimune é você imunossuprimir esse paciente, ou seja, você causar uma diminuição do sistema imunológico para que esse sistema imunológico não ataque as células benignas do corpo. Consequentemente, com essa diminuição do sistema imunológico, realmente o paciente pode vir a manifestar herpes ou outras doenças que tenham um cunho imunológico, ou seja, que com a diminuição do sistema imunológico elas possam passar a apresentar. Se isso já é esperado, não tem como equalizar, ou seja, tipo de reação desses medicamentos e também sobre como minimizar os efeitos colaterais. Existem formas de minimizar, sim, mas isso aí deve ser avaliado caso a caso. No caso de pacientes, por exemplo, ao exemplo da paciente que faz uso do infliximab, normalmente, periodicamente, essa paciente vai passar por consulta e o médico vai avaliar como é que está o perfil de tolerância dela ao tratamento e, se necessário, ele poderá prescrever medicamentos para manejar. Por exemplo, apresentando herpes, o paciente poderá utilizar o aciclovir. Tudo isso depende do que o paciente vem apresentar e também depende de como é que vai estar o estado desse paciente para que o médico possa definir as condutas necessárias. Porque em alguns casos, pode ser que o paciente não tolere o tratamento em virtude da exacerbação de determinado tipo de reação, a ponto do médico optar por substituir um medicamento por um outro, que pode ser biológico ou não. Agora, essa medicação ela é feita numa unidade de saúde, como é que o paciente tem acesso a esse tipo de medicamento? Depende. Por exemplo, a insulina o paciente pode adquirir em drogarias comerciais, mas os anticorpos monoclonais, utilizados na oncologia, na reumatologia, na neurologia, eles são realizados a administração em ambiente ambulatorial, seja hospitalar ou clínica. Por quê? Normalmente são medicamentos que são administrados por via endovenosa, ou seja, dentro da veia, ou medicamentos de uso subcutâneo, abaixo da pele. Você falou, Caio, no início também do programa, sobre as reações adversas esperadas, né? Esse medicamento ele pode trazer, até porque foi feito, ele é produzido a partir de um animal, né? Essa proteína, esse medicamento, e pode, ao ser injetado pelo paciente, ele pode trazer reações. Agora, como é que a gente avalia isso? Todos os medicamentos têm o mesmo tipo de reação? Tem o mesmo impacto? Ou isso varia de medicamento a medicamento? Isso varia de medicamento para medicamento. Aqueles medicamentos biológicos humanos ou humanizados, eles têm um menor perfil de causar esse tipo de reação imunogênica. Já os medicamentos com a grande porção de uma célula, por exemplo, murina, que é uma célula de rato de laboratório, ou uma grande porção bacteriana, esses medicamentos eles já tendem a causar um maior risco, uma maior incidência de reações adversas imunogênicas. E isso acaba sendo monitorado, ou seja, já espera, né, o mundo aí da farmácia, também dos profissionais de saúde, já sabe que aquele medicamento pode ter esse tipo de reação e o paciente também acaba sendo informado, ele fica consciente de todo o processo, de tudo que vai acontecer com ele ao tomar essa medicação? Sim. Normalmente, quando os medicamentos eles têm um potencial imunogênico mais elevado... Ou seja, que vai trazer reações? Isso, que pode causar reações do ponto de vista alérgico. Para alguns medicamentos já é recomendado em bula a utilização de medicamentos imunossupressores, antihistamínicos, que são medicamentos antialérgicos. Para alguns pacientes pode ser utilizado, por exemplo, a difenidramina,
que é um antialérgico, a hidrocortisona, que é um corticoide que tem atividade imunossupressora, ou seja, quando a gente já conhece o perfil do medicamento, a gente já pode estar atuando de forma a prevenir. Aí o paciente, antes de fazer a realização desse tratamento, ele faz um pré-tratamento com esses medicamentos antihistamínicos, antialérgicos e imunossupressores, a exemplo do corticoide. Ok, tem a pergunta da Neide, do bairro de Roma. Quem tem problemas neurais ou renais pode fazer esse tratamento? Não ficou muito claro aqui para o ouvinte. Vamos pensar, né? Se for renal, se pode, e se também problemas neurológicos, se poderia fazer o tratamento com medicação biológica. Tudo isso deve ser avaliado caso a caso. Como eu já havia falado, existe medicamento utilizado em neurologia para o tratamento de esclerose múltipla, que é o natalizumab. Existem medicamentos que o paciente com disfunção renal, medicamentos biológicos para pacientes que apresentam disfunção renal também podem ser utilizados. Temos o caso, por exemplo, do infliximab, que se o paciente tiver algum problema hepático, o médico já deve avaliar. Normalmente não se utiliza para esses pacientes, ou seja, tudo deve ser avaliado caso a caso, dependendo do medicamento, porque todos esses medicamentos eles são submetidos a testes em pacientes, são os chamados estudos clínicos, e com isso, a partir disso, a indústria, o laboratório, nesses estudos, eles passam a avaliar justamente nessas populações para verificar se o paciente vai poder utilizar ou não esses tipos de medicamentos. Olha, muitas perguntas chegando aqui para o Caio, assunto realmente muito interessante, mas agora eu vou fazer um link também falando de farmácia, mas agora numa outra perspectiva, eu vou trazer o Conselho Regional de Farmácia com a Maria Fernanda Barros, ela que é farmacêutica e faz parte do projeto, juntamente com outras mulheres, um projeto apoiado pelo CRF Bahia, que é a Farmalamb. O que é isso, Fernanda? Bom dia! Mistura arte com informação e orientação para a comunidade. É isso? Bom dia! Patrícia, bom dia Caio, bom dia a todos, como é que vocês estão? Tudo ótimo aqui falando sobre esse assunto tão interessante com um profissional aí como o Caio, que está trazendo tantas informações pertinentes. Eu estava escutando, parabéns Caio e Niela, muito importante a gente ter esse tipo de informação. Muito obrigado. Principalmente sobre os medicamentos biológicos e biosimilares que está sendo tão discutido atualmente, né? Bom, em relação à questão do Farmalamb, é um projeto, como a Patrícia falou, ele é de autoria de 5 mulheres, sou eu, mais uma outra farmacêutica, Itana, e mais 3 estudantes de farmácia, que é a Ana Cláudia, a Lorena e a Isabel. Então a gente pensou nesse projeto para trazer informação, né, utilizando os espaços das ruas, e informar as pessoas sobre as consequências do uso de medicamentos, do uso inadequado, né, para trazer um pouco da reflexão de como a nossa vida ela pode levar a esse tipo de consequência, né, tanto em relação a questões relacionadas ao machismo, né, que leva ao adoecimento das mulheres, em relação à medicalização, os excessos de diagnósticos, né, também a falta de acesso aos ambientes de saúde, né, que a gente sabe que nem todo mundo tem e acaba levando a automedicação e o uso inconsequente do medicamento. E também há muito hoje, né, a expressão utilizada, fake news, que a gente sabe que todo mundo tem acesso a informações pela internet, WhatsApp, várias redes sociais, mas que nem sempre são informações seguras. Então, a proposta é usar arte de rua para trazer esse tipo de reflexão, né, usando redes de colaboração, afeto, para que a gente possa fazer com que as pessoas pensem mais sobre essas consequências, né? Afinal, a rua está aí para ser usada e poucas pessoas usam, então por que não usar uma proposta de intervenção urbana, né, que é um vilão, para poder fazer esse tipo de orientação. Onde pode ser vista, Maria Fernanda, nesse momento, aí, esse trabalho de vocês e essas orientações aqui em Salvador? Hoje, os lambes eles estão colados na rua do Conselho Regional de Farmácia, que ela fica na Dom Basílio Mendes. Sim. Mas a proposta é que esses lambes eles sejam colados futuramente em outros espaços. E também existem vários convites de faculdades, de instituições, para que a gente leve, né, esse tipo de material ou para expor ou para colar nas paredes. E também ele está sendo levado para outras cidades do Brasil, por exemplo, Santarém já tem alguns espaços, algumas ruas também com esse material.
Bacana. Parabéns então aí, tá, Maria Fernanda, pelo trabalho, as suas outras colegas também, que estão nesse projeto Farmalamb, aqui em Salvador, com apoio também do Conselho Regional de Farmácia. Obrigada aí, tá aí a dica, e vamos sim apreciar e ver, porque é mais uma oportunidade de ter conhecimento, de ter informação e de uma forma lúdica e também artística. Obrigada então, Maria Fernanda. Obrigada. Pois é, e voltando aqui com o Caio, uma coisa que a gente quer saber em relação aos medicamentos biológicos, como é que está a fabricação no Brasil, se tem uma legislação específica, se é um produto ainda em expansão, um mercado ainda a ser explorado aqui pelo Brasil. É um mercado em crescimento. Normalmente esses medicamentos biológicos são produzidos por grandes laboratórios multinacionais. No entanto, com a expiração das patentes, alguns laboratórios já estão se interessando em produzir os chamados biosimilares. Que na verdade biosimilares são cópias autorizadas de medicamentos biológicos após a expiração da patente, que passam a ser produzidos com uma forma de principalmente ampliar o acesso daqueles pacientes que não tinham acesso ao medicamento, muitas vezes por conta do custo. Existe um estudo que fala em relação aos pacientes com câncer de mama HER2 positivo, que é um subtipo de câncer de mama, que se existissem biosimilares, cerca de 50% dos pacientes que morreram com câncer nos últimos 2 anos não morreriam caso tivessem acesso a esses medicamentos biológicos, no caso os biosimilares. Ou seja, a expiração da patente não causa uma diminuição no custo tão pronunciada quanto os medicamentos genéricos. No entanto, é uma diminuição no custo que já pode ser vista com bons olhos, pois amplia o acesso, pois muitos daqueles pacientes que não tinham benefício em virtude do custo passaram a ter, e consequentemente a gente consegue tratar de maneira mais adequada esse paciente que não era assistido. A gente espera, né, que a gente possa inclusive evoluir dentro do universo da farmácia também nesse campo dos medicamentos biológicos, e que os biosimilares, né, possam estar mais facilitados à população, e a gente possa ter mais qualidade de vida. A pergunta do ouvinte era exatamente essa: se é considerado uma forma de genérico os biosimilares. A gente responde já já, porque tem 2 pessoas na linha, não é isso, Jeová? Bom dia. Alô? Alô, bom dia, Patrícia. Bom dia. Oi, Eliette, já está aguardando o tempo. Desculpa aí, a sua pergunta agora no ar. Bom dia, Caio, parabéns pelo seu esclarecimento aí, pelas suas explicações. Estou assim, muito feliz, viu? Esses medicamentos biológicos, eles atacam as células levando à cura de doenças, não é verdade, Caio? Enquanto os medicamentos genéricos, eles têm muitos malefícios, porque são tantas contraindicações que a gente lê a bula e fica até com medo de usar a medicação. E eu já deixei até de usar por conta de ler a bula. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada. Os medicamentos biológicos, eles são utilizados para controle de doença, tratamento de doença. No entanto, reações adversas também podem ocorrer, porque muitas vezes o paciente pode apresentar aquela molécula em outros tecidos que não seja o tecido-alvo do tratamento. Ou seja, reações adversas estão inerentes não só a medicamentos genéricos de referência, como também aos medicamentos biológicos e biosimilares. Pergunta também da Lu Soledade, ela quer saber o custo em média de uma medicação biológica e se os planos de saúde podem pagar por esses medicamentos. Luciene, na verdade, do bairro do Cabula. É um custo bastante variável, ou seja, dependendo da indicação, dependendo do processo de produção, que isso aí acaba trazendo como consequência um custo mais elevado ou não, ou seja, é muito variável. Como eu já havia falado no início da apresentação, eu tenho medicamentos que chegam a custar na faixa de R$20 mil, eu tenho medicamentos que chegam a custar R$60 mil. Com a chegada dos biosimilares, eu tenho medicamentos que podem custar em torno de R$7, R$8 mil, isso aí falando da oncologia. Mas para outras aplicações, como, por exemplo, pacientes com diabetes, o uso da insulina, isso também pode ser um pouco variável. Mas como não faz parte da minha área de atuação, eu acabo não tendo essa informação em relação ao custo desses medicamentos. Mas você falou, é bem usado nos planos de saúde, inclusive na clínica onde você trabalha, é muito utilizado os medicamentos biológicos, não é isso? A maioria das novidades que nós temos na área de oncologia e de reumatologia, normalmente nos dias de hoje, são medicamentos biológicos. A pergunta do ouvinte: existe interação medicamentosa com o uso do medicamento biológico e outros fármacos? Pode existir interações medicamentosas sim, mas isso aí deve ser avaliado caso a caso. Outra pergunta: os médicos já estão prescrevendo em grande escala os medicamentos biológicos? Como é que está isso? Como eu já havia mencionado, na oncologia faz parte de nossa rotina diária a utilização de medicamentos biológicos.
na reumatologia também, na neurologia também utilizamos bastante, ou seja, nessas áreas os medicamentos biológicos eles já estão bastante consolidados. Perspectivas aí do futuro em relação aos medicamentos biológicos, o que é a comunidade, onde elas podem buscar mais informações, se inteirar mais sobre esse tipo de medicamento e conhecer, né? Conhecer para poder utilizar no seu próprio benefício. Os medicamentos biológicos não é algo novo, desde 1982 já temos, mas muitas vezes o público leigo, ou seja, aquele público que não está na área de saúde, que não tem especializações, não tem informação na área de saúde, muitas vezes desconhece e acaba imaginando, por exemplo, que um medicamento biológico é um medicamento qualquer como outro sintético. Mas esses medicamentos, eles vêm numa crescente, a cada dia que passa, a cada ano, eles estão expandindo cada vez mais, pelo fato principalmente de terem um alvo específico. Não que não tenha reações adversas, nós sabemos que todos os medicamentos possuem reações adversas, mas pelo fato deles terem um alvo específico, isso aí acaba diminuindo a chance, a ocorrência de reações adversas relacionadas a esses medicamentos quando comparados com os medicamentos sintéticos. A gente quer agradecer muito aqui a sua presença, Caio, por todas as informações que você trouxe aqui ao programa Saúde no Ar, nesta manhã de terça-feira, deixando aí também as suas considerações finais. Sim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse programa. É muito importante que a população ela tenha conhecimento a respeito desses medicamentos, tenha conhecimento em relação à saúde, pois expandindo conhecimentos em saúde, a gente tende a diminuir o impacto na saúde. E por isso eu gosto mais uma vez de agradecer a oportunidade e estou disponível para outros convites e, mais uma vez, muito obrigado pela participação neste programa. Eu quero encerrar com a palavra da ouvinte, ela não se identificou, mas é o seguinte: parabéns ao entrevistado, para mim uma profissão mais do que linda, me arrependo de não ter feito farmácia, porque é uma profissão que ajuda muito na área da saúde. Está em tempo ainda, viu, ouvinte? Sempre que você possa estar aproveitando cada momento da sua vida. Muito obrigada a todos que ligaram, que fizeram o programa com a gente. Obrigada a Carla, aqui na assistência do estúdio, também a Jeová. E amanhã estaremos de volta, às 9 horas da manhã, falando sobre câncer de mama, mamografia. Prevenir é melhor do que tratar sempre. Então amanhã com a doutora Ana Paula Gatto, não perca, Outubro Rosa, estaremos juntos. Até lá. Agora você vai ouvir Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga.